Muito bem, nesse vídeo vamos ver como exportar o arquivo Illustrator para o Photoshop, criando um arquivo em formato PSD. E o que vamos fazer é transformar o desenho vetorial em uma imagem bitmap baseada em pixels. Mas primeiro vamos dar uma olhada em como eu organizei esse desenho. Aqui à direita, no painel Layers, eu tenho uma camada e dentro dessa camada eu tenho um objeto de texto aqui embaixo e três grupos, um grupo para cada flor. E dentro de um grupo, os objetos que formam essa flor. Muito bem, vamos exportar. No menu File, eu vou escolher Export, abre a caixa de diálogo e no menu de formatos eu vou escolher o formato Photoshop PSD. E aqui abaixo, quando a opção Use Artboards está desligada, significa que o Illustrator vai ignorar a prancheta e o tamanho da imagem será definido pelos objetos que compõem o desenho. Agora, se você quiser que o tamanho da imagem seja definido pela prancheta, basta ligar essa opção e se o arquivo tivesse várias pranchetas, seriam criadas várias imagens, uma para cada prancheta. Eu vou deixar a opção desligada e vou exportar Export. Abre a caixa de diálogo com as opções para exportar para o Photoshop e aqui em cima podemos escolher o modo de cor, RGB, CMYK ou Grayscale. Eu vou deixar no modo RGB, que foi o que eu usei no arquivo Illustrator. E aqui abaixo podemos escolher a resolução. Screen é uma resolução baixa com 72 pixels por polegada, que você deve utilizar se o objetivo final for a web. Por exemplo, se você estiver preparando uma imagem para um site. Medium é uma resolução média, 150 pixels por polegada. E High, uma resolução alta, com 300 pixels por polegada, que deve ser utilizada se o objetivo for impressão. E claro, se você precisar, aqui embaixo você pode escolher outra e digitar o valor. Eu vou deixar em 72 pixels por polegada e aqui abaixo temos opções importantes que definem como as camadas e os objetos serão tratados. Flat Image faz com que camadas e objetos sejam fundidos e o resultado será uma imagem plana com uma única camada. E Write Layers faz com que sejam criadas camadas, preservando a estrutura original de camadas e objetos. E nesse caso, é uma boa ter o arquivo Illustrator bem organizado. Preserve Text Editability faz com que os objetos de texto sejam preservados e possam ser editados no Photoshop. E Maximum Editability faz com que outros recursos, como por exemplo máscaras, também permaneçam editáveis. Anti-Alias cria bordas suaves e se essa opção estiver desligada, as bordas ficam serrilhadas. E por último, Embed ICC Profile faz com que o perfil de cor utilizado no arquivo Illustrator seja embutido no arquivo PSD. E aqui ao lado vemos o nome do perfil. Muito bem, eu vou deixar essas opções assim e vou confirmar. O arquivo PSD é criado e agora eu vou passar para o Photoshop. Vamos dar uma olhada no resultado. Eu vou abrir o arquivo, menu File Open, e aqui está ele, exportando o .psd. Vamos abrir, e como eu não tinha nada no fundo, o fundo ficou transparente. E aqui à direita, no painel Layers, vemos que foi criado um grupo para a camada do arquivo Illustrator, e abrindo o grupo, vemos que a estrutura original foi preservada. Aqui embaixo temos uma camada de texto editável, e aqui em cima, um grupo para cada flor. E abrindo o grupo de uma flor, vemos outros grupos. Isto porque, como essa flor era composta por vários objetos, foram criados grupos separados, um para cada objeto. E como os objetos tinham preenchimento e contorno, foram criadas camadas separadas para cada atributo. E dessa maneira, podemos manipular individualmente as diversas partes da ilustração. Excelente!